educação. Vale a pena. Olá, o programa Em Discussão Arena Livre de hoje vai falar sobre os 30 anos da Constituição Estadual Paulista. No dia 5 de outubro de 1989, foi promulgada a Constituição do Estado de São Paulo. Passadas 3 décadas dessa data histórica, os paulistas se dão conta que a mais importante das suas leis resiste à prova do tempo e no seu dia a dia e sob a vigência do Estado Democrático de Direito. Ela mostra toda a sua jovialidade e seu vigor. E para esse programa especial, nós trouxemos parlamentares que estiveram na época da promulgação da Constituição Paulista. Antônio Carlos Tonka Falsetti, que é professor, sociólogo e cientista social, em 1988 foi um dos fundadores do PSDB e foi membro da Comissão Permanente dos Municípios, participou da Constituinte como membro efetivo das comissões de Finanças e Orçamento e de Sistematização da Constituição Estadual e é coordenador da Secretaria de Planejamento do Estado de São Paulo. Antônio Luiz Lima do Amaral Furlan, advogado e deputado estadual 2 vezes, de 83 a 87 e de 87 a 1991. Na Constituinte de 89, foi presidente da Comissão da Ordem Econômica e Social e também membro efetivo da Comissão de Sistematização. E o deputado Coronel Nishikawa, do PSL. Quem está no centro da nossa roda para falar sobre esses 30 anos da Constituição é o Antônio Cleideniro Tunico Ramos, que foi presidente da Assembleia Estadual Constituinte de 1989. Sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vindo, Tonico. Tonico, passados 30 anos da Constituição, né, Estadual Paulista de 89, qual que é o grande legado dessa Constituição, né? O que ficou aí nesses 30 anos para os cidadãos paulistanos? Nós precisamos entender que a Constituição Federal, ela é a mãe de todas as Constituições. Que foi a de 88, que foi promulgada um ano antes, né? Foi 88. Promulga-se a Constituição Federal, promulga-se no ano seguinte a Constituição Estadual e depois faz-se a Lei Orgânica dos Municípios. Se nós pensarmos em Constituição, qualquer pacto, qualquer conversa, qualquer busca de solução no Brasil tem que pensar em ter ao lado a Constituição. A Constituição é que conduz o destino dessa pátria. A Constituição é que faz com que os políticos, os empresários, o cidadão comum tenha um novo país. Ela é a régua de tudo que se faz dentro de um país democrático. Deixo aberto para vocês perguntarem, tirarem as dúvidas aí com o Tonico. Quem começa? Vai na ordem aqui. Vai o Coronel Nishikawa, então. Bom, primeiramente, deputado Tonico, se me permite chamá-lo dessa forma, porque, afinal de contas, o senhor era o presidente da casa e foi quem promulgou, no dia 5 de outubro, se não me engano, a Constituição Estadual. Eu sei que a busca principalmente da nossa organização Polícia Militar, sempre foi buscar respaldo para aqueles que elaboram a Constituição, que fazem parte da Constituinte. Eu sei que o senhor foi o baluarte para nos deixar comodamente dentro dessa Constituição. Poderia, por gentileza, explanar os motivos que levou o senhor a fazer isso? Nós éramos 84 deputados. Foi distribuído missão, tarefa para cada parlamentar, dividido em comissões. Nós tínhamos a presidência da sistematização e por ali passou 7.600 emendas. A prefeita Irondina trouxe aqui na Assembleia quase 300 emendas que foi apresentado pelo município. Todos esses deputados tinham em mente a importância da Polícia Militar de São Paulo. E a importância da Polícia Militar, o máximo que podíamos fazer era colocar a Polícia Militar como cláusula pétrea. O que diz a cláusula pétrea? Ninguém pode mexer uma vez aprovado, somente a próxima Constituinte.
baseado nisso, a Polícia Militar de São Paulo merecia estar nas cláusulas pétreas. Agradeço, fico satisfeito. Nós sempre estamos tentando servir a população da melhor forma possível, o senhor sabe disso, porque a nossa missão é servir a população. Eu agradeço em nome da Polícia Militar o que o senhor fez por nós. Muito obrigado. Tonico, é interessante, você lembra, né, nesse episódio da Polícia Militar, também houve uma discussão que até hoje se encontra, às vezes, volta, que era a participação dos bombeiros como entidade autônoma ou dentro da Polícia Militar. Eu brigo até hoje por isso, porque eu fui bombeiro a maior parte da minha carreira de oficialato. São missões diferentes, né? Eu posso dizer isso de cátedra, porque eu trabalhei tanto no policiamento como no bombeiro. O bombeiro, a missão do bombeiro é resgatar a extinção de incêndio, participar de catástrofes, fazer parte da defesa civil. E o que a polícia militar não é missão de combater crime, ostensivo e preventivo. É por esse motivo. Você vê que até hoje essa discussão... ainda rola até hoje. Aliás, eu estou perturbando o governador ainda até hoje para que se faça pelo menos uma emancipação. A Constituinte foi muito rica, né, Tonico, em discussão sobre os mais variados assuntos. Não, além de ser muito rica, trouxe muito conhecimento. O Golbery dizia o seguinte: quer governar? Divida. Então, se partir dessa premissa, se dividir o bombeiro de um lado e o resto da polícia do outro, os dois vão ficar enfraquecidos. Então, quanto mais junto ficar, esta foi a tese da época, quanto mais junto a polícia estiver agregada, mais forte ela será e mais poder de força ela terá. Então, venceu porque tinha vários representantes, vários constituintes que vinham da Polícia Militar. Perfeito. Um outro aspecto também que eu acho importante levantar é a característica democrática dessa Constituição que nós fizemos, a liberdade total, porque, afinal, uma Constituinte ela está aberta para se criar o que bem entender. E aí nós tivemos, que eu participava da Comissão dos Municípios, e nós tivemos uma oportunidade de fazer uma coisa que fazia 30 anos que estava se pedindo no Estado de São Paulo, que era a emancipação dos municípios. E isso nós conseguimos que fosse levado a discussão disso, porque era um tema muito difícil, o Tonico deve se lembrar disso, quando os prefeitos não se interessavam para emancipar um distrito que lhe fornecia grandes recursos. Por exemplo, a Ulambra, aqui no estado de São Paulo, era um distrito de 4 municípios. Então ficava difícil como é que esses municípios iam abrir mão da Ulambra, que trazia recursos para os municípios. Então os deputados envolvidos nisso ficavam com dificuldade de levar isso para frente. E, no entanto, com o trabalho democrático, portanto, nós conseguimos, dessa forma, emancipar mais de 60 municípios no estado de São Paulo. E foi um grande ganho isso aí, porque muita gente falava, inclusive o governador dizia, vão criar mais despesas, né? E não é verdade, porque você traz o fundo de participação dos municípios para dentro do estado de São Paulo e você aumentar a arrecadação. E foi isso que nós fizemos. E a exemplo disso, eu tive a oportunidade de ser relator de um distrito chamado Barra do Chapéu. Era uma miséria grande que tinha lá, uma pobreza. E, no entanto, depois de emancipado esse distrito, ele virou um exemplo de educação no estado de São Paulo. Está lá, o município. Quer dizer, então trouxe os benefícios públicos e aí esse distrito virou município e se desenvolveu. E graças, então, à presidência também do Tonico, porque o Tonico, como presidente, as comissões, e não podia ser diferente, mas mesmo assim, não houve nenhum senão da parte dele de forçar, de impedir alguma coisa nessa direção. Nesse sentido, Tonico, assim, a gente tinha um exemplo muito próximo, né, e estava ainda
tinha acabado de promulgar a Constituição de 88, né? O que vocês trouxeram da Constituição, né, Federal de 88? Foi esse clima de participação popular? Foi essa abertura política, a demanda por um país mais democrático? Como que foi esse clima e o que vocês trouxeram da Constituinte lá de Brasília para a Constituição Estadual de 89? Em 19, todos os deputados constituintes, eles foram eleitos constituinte congressual. Porque existe duas constituintes, existe a congressual e a independente. Então, ele foi parlamentar do dia a dia e embutido do constituinte. Então, em São Paulo, montou-se uma comissão pré-constituinte, presidida pelo deputado Luiz Máximo, grande parlamentar, um homem que orgulha São Paulo, é uma base moral desse Estado, e conduziu, ou montou-se todo esse processo antes de implantar o início da Constituinte. De lá, nós tínhamos que seguir a orientação. Foi dado a coluna mestre e coube a nós completar nos estados o que faltava. Nós tínhamos que dar continuidade à lei maior, que era a Constituição Federal. E o que faltava, o que vocês complementaram aqui no Estado? Eu vou dar um exemplo. A Constituinte Federal estabeleceu que todos os estados teriam que gastar 25% para a educação. São Paulo ousou e todos os 84 deputados foram favoráveis a colocar 30% do orçamento para gastar na educação. É uma revolução. 5% é muito dinheiro. Muita diferença. Eu vou dar uma comparação. A FAPESP tinha 0,5% do orçamento. E nós, constituintes, entendíamos que nós deveríamos investir na pesquisa. E o pessoal da FAPESP aqui estiveram para aumentar a receita deles. Eu lembro, como se fosse hoje, a DuPont, uma empresa americana. De sementes, né? Ela gastou naquele ano 3 bilhões e 500 milhões de dólares. E nós estávamos com 0,5% do orçamento, que deveria ser um décimo desse valor. Então, de 0,5%, nós passamos para 1% do orçamento. É um recurso extraordinariamente grande e muito bem gasto em São Paulo. O resultado disso é que a maior parte das pesquisas brasileiras, né, das publicações brasileiras, saem daqui de São Paulo, né? Bancada pelo órgão público maior é a FAPESP. Se eu não me engano, acho que 80% das publicações brasileiras vêm aqui de São Paulo, né, e são apoiadas aí pela FAPESP. Coronel, você tem alguma pergunta? Dentro dessa linha de nós temos que seguir a Constituição Federal, né? Nós temos as cláusulas pétreas, como o senhor bem colocou. Existe alguma chance de alguma mudança futura que o senhor prevê ou vê, ou pode mudar durante esse governo ou não? Nas cláusulas pétreas? Não nas cláusulas pétreas. Nas outras, que nós chamamos de PEC. O que está acontecendo? O Brasil, eu acho que já fizeram umas 80 mudanças na Constituição, penso, mais ou menos. Mas é interessante que nas transitórias, ou quando aprovou-se a Constituição Federal, ficou estabelecido que durante 5 anos podia mudar a Constituição por maioria simples. Depois de 5 anos, seria maioria absoluta. Então, o que é simples? É 50% mais 1, absoluta. É 3/4, é 2/3. 2/3. Então, essas mudanças foram facilitadas e dificultadas porque todos os constituintes, eles tinham certeza que eles estavam com a casaca, não de Deus, mas a casaca da tentativa de acertar o mais possível. Mas entendia que podiam errar também. Tonico, esse ponto
por exemplo, da educação. O Estado de São Paulo, como você disse, ele quis mais do que era determinado no Brasil. E hoje, esse é um ponto, 30 anos depois, que é questionado dentro do atual governo como sendo um dos fatores que engessa o orçamento público. Eu acho que está errado no que diz respeito à educação e saúde, porque nós tentamos, no Estado de São Paulo, com a Constituinte, e a Guiomar Damo de Mello, do PSDB, era talvez o melhor expoente da Secretaria na Comissão da Ordem Econômica e Social na parte da educação. E eu acredito que fizemos isso, além de nós aumentarmos o percentual das universidades, nós dedicamos fundamentalmente à educação básica para tentar resolver o problema da educação em São Paulo, que até hoje não foi resolvido. O que você aconselharia ao governante ao usar esses 30% para melhorar a educação básica de São Paulo, a pública? Eu acho delicado você querer sugerir o que fazer, porque se você conversar com todos os políticos, se aperta todos os políticos, do Brasil inteiro, do vereador até o Senado, se aperta todos eles. Quando ele não tem mais recurso para responder, ele fala, a saída está na educação. E por que eles dizem que a saída está na educação? Porque é muito difícil você mudar. Então, vamos pegar Coreia do Sul. Coreia do Sul, os alunos todos estudam 8 horas por dia. E tem uma receita de como educar as crianças de uma forma totalmente diferente da nossa. A grande maioria das nossas crianças de periferia, ou até de cidade do interior, eles vão na escola para comer, não vão para educar. Então, há necessidade muito séria de fazer uma mudança nessa área da educação. E essa mudança na área da educação, eu dou um exemplo simples. Eu propus isso a vários governos. Se pegarmos a tecnologia, a expertise do SESI e Senai, e aplicasse o SESI e Senai no número de escola pequeno, depois aumentava, nós teríamos um ensino semelhante à Coreia do Sul, ou melhor, de tecnologia nossa. Aí entra um agravante também, que a Coreia do Sul, ela aplica 18% do PIB na educação, enquanto que o Brasil é 6%. Igualmente ao que se aplica nos Estados Unidos, que é 6%. Na Finlândia, que é a melhor educação do mundo, se aplica 6% também. E aí eu acho que o fator básico disso tudo não é tanto essa aplicação de dinheiro, e sim a qualidade da mudança da cultura brasileira. Porque não basta jogar dinheiro em cima desse tipo de cultura que nós temos, que isso aí não vai resultar em grandes movimentos. Precisamos ter uma mudança na educação de mentalidade, inclusive mudando os próprios professores também. Porque a estrutura, os 6% está aí do orçamento, não é verdade? Então, como o Tonico disse, fica difícil qualquer mudança se não houver uma mudança de padrão cultural das pessoas. Não basta injetar dinheiro, não basta isso aí, precisa ter uma mudança de padrão cultural da sociedade. E aí eu concluo assim, que a Constituinte é um fator importantíssimo para a mudança da cultura na sociedade, onde ela estabelece algumas plataformas, algumas direções que vão favorecer esse tipo de cultura que nós vivemos, ou acentuar aquilo que já vem de muito tempo. E essa mudança fica realmente difícil se não houver essa mudança cultural dentro do país. Eu colocaria da seguinte forma. Eu sou de Mococa, cidade do interior, e no meu tempo, o professor era uma das maiores autoridades da cidade. Era respeitado como se fosse como se fosse um dos homens mais importantes da cidade, isso eu digo do Brasil inteiro.
Pela informação que eu tive no Japão, o imperador só rende homenagem ao professor. Os outros rendem homenagem ao imperador. O imperador rende homenagem ao professor, porque o professor é o grande produtor de novos líderes, novas cabeças, novos conhecimentos. Fala-se em startup hoje. Meu amigo, um bom professor vai fazer várias startups, mas de forma diferente. Como pode um professor ganhar R$2.000, R$2.500 por mês? O que você pode cobrar de qualidade dele? O governo está errado. A falta de dinheiro está errado. Está gastando mal? Está gastando mal. Agora, você entra na agricultura. Nós somos hoje um dos maiores produtores do mundo na agricultura. Por que não esse lucro ou uma receita da agricultura, pelo poder de fogo que nós temos, não dedicar uma parte aos alunos e aos professores, ao ensino propriamente dito? Falando de participação popular, né, falando de emendas populares, assim, essa época da Constituição, assim, que emendas populares, que grande mobilização que a gente teve, que resultou aí num artigo da Constituição, o que ficou assim, o que vocês lembram de grande participação? Na comissão que eu presidia, e até seguindo o que tinha em Brasília, nós convidamos a sociedade organizada a oferecer emendas, né? E elas foram oferecidas, e até eu acho que foi hoje, falando melhor, eu acho que nós devíamos ter tido mais tempo para receber e discutir. Mas vieram, principalmente apresentaram emendas, principalmente no meio ambiente. Foi um negócio incrível, o que a sociedade, o SOS Mata Atlântica, outras entidades ambientalistas trouxeram para dentro da nossa comissão e, consequentemente, para dentro das votações em plenário, porque as emendas que eles trouxeram, as sugestões que eles trouxeram, foram incorporadas também à votação depois que chegou à comissão de sistematização. Então, houve participação, sim. Uma participação que eu acho que deveria ter sido até maior, se possível. Mas, você sabe, a Constituinte também foi um negócio muito novo para nós. Nós vínhamos numa situação histórica nova e também fazendo uma coisa completamente diferente do que fazíamos até então. Mas a sociedade civil veio até a Constituinte e sugeriu. Agora, se você me perguntar, essa ou aquela foi aprovada, eu não sei te dizer. Eu sei que melhorou melhorou o nosso conhecimento em termos de meio ambiente, em termos de todos os assuntos que foram tratados lá. Vamos falar da represa Billing. A represa Billing era um orgulho para todos nós e alimentava de água o São Paulo inteiro. E o que foi que aconteceu? Cada vez ela foi contaminada. Depois de muita participação popular, de muito trabalho, porque não jogasse esgoto na empresa Billing, aprovamos que na Constituinte, que o próximo governo, em 2 anos, teria que despoluir a represa do Billing. Se eu não me engano, até hoje ainda não fizeram. Não. Eu moro no ABC, até agora não foi despoluída. Para poder ter o lado potável, eles tiveram que represar uma parte da Anchieta para cima para não poder transpor, para poder ainda servir de água. E é o maior manancial que existe aqui no Brasil em termos de represa, é a Billings, mas está sendo maltratada. Uma das coisas que eu acho um absurdo é jogar o Rio Pinheiros para lá, fazer essa manobra Inversa, que né? faz a inversão aí de leito e joga tudo para Billings. E é pura poluição que faz. E até hoje, aliás, é uma das grandes preocupações nossas para o futuro, é a água potável. E isso tem que ser resolvido a curto prazo, não a longo prazo, não, para depois a turma não reclamar que não vai ter água potável. Uma coisa interessante também nas nossas exposições transitórias, vocês vão
lembrar, Tinha um fundo, né? nós demos o prazo de 15 anos para que o governo despoluísse o rio Tietê. 15 anos. E, é claro, a disposição transitória era uma 30 coisa anos. 30 possível, anos se passou o dobro do tempo. o dobro do tempo. Então, você vê que a gente havia pensado muita coisa nesse sentido, né? Se bem que na época a turma achou pouco, porque o Tâmisa, para deixar ele bonito, Em Londres, né? demorou 15 anos, o Tâmisa, na Inglaterra. E aqui já no nosso 30 país, anos. 30 anos e estão Sim, pensando sim, ainda em fazer. Tinha a Né? criação de um fundo para os municípios que tem muito, por exemplo, no Vale do Ribeira, no Pontal do Paraná mesmo, que deixassem o meio ambiente, conservassem o meio ambiente. Tinha um fundo que potencialmente deveria ter sido criado para justamente para incentivar esses municípios a terem uma receita que viesse de todos nós, mas que permitisse que o meio ambiente fosse preservado. O fundo também não foi criado. Olha, falando do esgoto do rio, este ano nós ouvimos o governo Dória diz que vai despoluir Guarulhos. Olha, eu há 30 anos já tinha um problema de Guarulhos. O que o esgoto representa de poluição no rio? Se eu não me engano, é em torno de 80% a poluição. Então, se você sanear o esgoto, você tem rapidez em despoluir um rio. E a vida volta mais rápido. Não, e uma das maiores cidades do Brasil é Guarulhos. E aí Guarulhos despeja, tem mais de 1 milhão. Hoje é a segunda cidade mais... São Paulo. Então, ele despeja esgoto integral, tem um tratamento insignificante. Agora, não vemos nada, a não ser essa posição do governo Dória, que garantiu que vai despoluir. Mas você vê, Tonico, a Constituinte foi um sonho também. Todas essas questões que nós estamos falando representam, de certa forma, sonhos que precisavam ser implementados e que, por uma razão ou outra, né, acabaram não sendo, mas que ainda existe como normas para serem cumpridas na Constituição. A Constituição representou um tempo de sonho, um tempo de a gente tentar fazer um Brasil que a gente visse ser melhor para os nossos filhos. Eu não acho que aconteceu até agora, mas pelo menos foi uma tentativa. E também, no nosso caso, estávamos muito limitados ao Estado de São Paulo. A gente podia mexer naquilo que competia, o que o governo fazia. Era raro a gente abrir um espaço diferente disso. Tanto é que no meio ambiente nós tivemos uma colaboração imensa da Sabesp, dos funcionários. Eles trouxeram grandes projetos aqui, que nós acatamos esses projetos pelo fato da coisa boa que eles traziam. Tá certo, nós vamos agora para um rápido intervalo. Não saia daí que a gente volta já já. Estamos de volta com o programa em discussão, que hoje fala sobre os 30 anos da Constituição Estadual Paulista. Aqui no estúdio, para esse programa especial, nós trouxemos parlamentares que estiveram na época da promulgação da Constituinte Paulista e também um parlamentar atual, que é o Coronel Nishikawa, do PSL. Bem, gente, nesse segundo bloco eu queria começar mostrando aqui o livro da Constituição, né, da Constituição de 89, está aqui umas imagens, ó. Vamos ver se a gente consegue mostrar o reflexo, está aqui. Vamos abrir um pouquinho o livro. Aqui o livro ele tem a história das constituições. A gente tem as 5 constituições paulistas aqui com fotos dos deputados, né? Então a gente tem toda aqui uma história e tal. Esse livro a gente consegue aqui na casa, na biblioteca da casa? Na biblioteca tem. Tem? Em várias bibliotecas de São Paulo tem. Tá. Que é a Constituição em vigor hoje em dia, né? E foi dado 10 livros desses para cada constituinte. Tá certo. E passando por esse livro aqui, o que a gente tem o que o senhor destaca nesse livro, né, da Constituição de 89 e das outras também? Isso aqui é um arquivo histórico importante, né, para os cidadãos paulistanos do Brasil inteiro, né?
Olha, aí tem todas as constituintes, uma história pequena, e de 1989 tem a composição dos constituintes. Tem a fotografia e uma pequena fala sobre cada parlamentar. É muito importante que fixa nesse momento que os 84 parlamentares, os partidos que eles representavam, foi de uma valia extraordinária. Eles todos dedicaram full time, tempo integral para fazer a Constituição e também eles passavam noites e noites trabalhando para chegar num acordo, para cumprir com o prazo que nós tínhamos, que era 5 de outubro. Estou vendo aqui alguns deputados que ainda estão aqui. O Mauro Bragato está aqui, né? Estou vendo aqui o Mauro Bragato um pouco mais jovem, né? Estou vendo aqui uma foto dele aqui, vamos ver se a gente consegue mostrar aqui alguns deputados. Ó. Nós temos 4 deputados constituintes com mandato. O Mauro Bragato. Ó, o Mauro Bragato está. É o Barros Munhoz, Campos Machado, e e que foi vereador e que está aqui, Conte Lopes. Conte Lopes, né? São os 4 que foram constituintes e estão com mandato. Tonico, me diz o seguinte, já que nós estamos falando da Constituinte, qual foi a maior dificuldade que você encontrou na presidência? A maior dificuldade primeiro foi o plenário. Segundo, foi alguns radicais ideológicos. Eu vou dar 2 exemplos. Eu cheguei um determinado dia, eu abaixei um decreto que não podia entrar no plenário aquele que não passou pelas urnas. Então, nós aumentamos do lado de cá a área de comunicação e de assessoria, e do outro lado, assessoria e também comunicação. Então, antes eles entravam dentro do plenário e sentavam na cadeira. Como nós iríamos fazer um trabalho muito, mas muito disputado, nós impedimos que eles entrassem no plenário. Esse foi o primeiro. Pessoas estranhas, né? Que não tinha mandato. Não tinha mandato. Nenhum assessor entrava lá dentro. Se o deputado queria conversar com o assessor, ele ia ao lado. E o segundo foi que o deputado, ao entrar na rampa dos deputados, naquele corredor, fazia o corredor polonês com os parlamentares. Teve duas parlamentares que foram trancadas no banheiro de tanta pressão que os lobistas tinham interesse. As duas ficaram mais de 2 horas dentro do banheiro. Então foram 2 momentos muito... Foi mais administrativa a dificuldade? Muito triste. Não, administrativa, os funcionários foi de uma grandeza, de um companheirismo extraordinário. Politicamente, nós respeitamos todas as tendências. Uma coisa também que podia ser lembrado, a criação do Tribunal de Contas, né? Sim. Do município. Como é que você viu isso, Tonico? Nas transitórias, a Assembleia homologava a indicação do governo para o Tribunal de Contas. E nas transitórias ficou estabelecido que os 4 ou 5 primeiros vagas que tivesse seria indicação da Assembleia Legislativa. Depois seria uma de governo e uma de funcionário do tribunal. E o primeiro, que foi o deputado Eduardo Bittencourt, a primeira vaga que teve do Tribunal de Contas foi Eduardo Bittencourt. E ele foi votado, e o ato feito também foi o primeiro ato que nós fizemos, com a assinatura do deputado Nabi Chedi e a assinatura do deputado Vicente Bota. E foi uma conquista muito grande para a Assembleia. Esse aí foi a indicação da Assembleia Legislativa.
Como é que o senhor vê hoje os trabalhos legislativos no Brasil, não só aqui na Assembleia Paulista, mas no Congresso, em outras assembleias estaduais? Como é que o senhor que passou por uma constituinte, assim, né, quer dizer, que é um momento raro, né, a Constituição está aí há 30 anos e tal. Como é que o senhor analisa o trabalho das assembleias, do Congresso, do Senado, de uma maneira geral, hoje em dia? Eu vou fazer uma comparação e depois eu volto nisso aí. Se você analisar a eleição do Collor e a eleição do Bolsonaro, um partido pequeno, Collor em 89, Bolsonaro em 2018, quase 30 anos de intervalo. Um partido pequeno, sem tempo de televisão, sem dinheiro, sem base partidária nenhuma, e com tudo isso, nós assistimos à vitória do Bolsonaro. Agora, o defeito está nos líderes dos candidatos ou está nos partidos? Eu entendo que os partidos cumpriram com o dever deles até agora, com os atuais representantes. Então, um exemplo, eu acho que o PMDB está passando um problema muito difícil, o PSDB muito difícil, o PT muito difícil, o PFL, que hoje é DEM, está se recompondo. Então, partido hoje, eles vão ter que quebrar um paradigma. De que forma quebra o paradigma? Novas lideranças. Então, se pegarmos lá atrás, eu estava um dia, antes da Constituinte, presidente da Câmara dos Deputados era Ulisses Guimarães. E o Ulisses Guimarães estava de pé, nós estávamos conversando sobre a Constituição, ele ia subindo, chegou o deputado Ricardo Izar. E o deputado Ricardo Izar disse o seguinte: doutor Ulisses, não dá. Com essa bancada que nós temos aí, não tem condição, doutor Ulisses. Como é que eu isso aqui? E o doutor Ulisses pôs a mão nele e falou: Izar, espere a próxima que você vai ver. Então, nós estamos perdendo oportunidade de formar lideranças novas, não porque não temos liderança nova. Eu até diria que a maior escola de político é a Câmara de Vereadores. Eu escrevi um artigo no Estado, está no Estado. Eu acho que o maior responsável para destruir a classe política ou deixar de formar novas lideranças são os prefeitos municipais. Que eles, com a desculpa da governabilidade, eles destroem os vereadores. Destrói de forma não republicana. Isso é muito ruim. Isso não forma líderes. Isso não constrói aquilo que nós queremos. Mas, em contrapartida, eu estou assistindo com muita alegria e, ao mesmo tempo, pesar. Eu nunca vi um presidente da República preso. Eu nunca vi o governador preso. Eu nunca vi senador preso. Eu nunca vi a vaga sagrada, que é os empresários presos. Eu nunca vi uma série de empresários aí andando com tornozeleira. Então, há uma esperança muito forte após o aprovo da lei anticorrupção, onde contemplou com a leniência e a delação premiada. Eu acredito que meus netos terão um país novo. Coronel Niscão, o que sempre tive curiosidade de saber é por que deixaram criar tantos partidos. Se os partidos são formados por, entre aspas, ideologias, ou de direita, ou de esquerda, ou de centro, né? Por que tantos partidos? E o pior, por que pode migrar de partido para lá, para cá, para cá, para lá, sem nenhuma ideologia, sem seguir ideologia? Eu me considero de direita até o centro, centro-direita. E eu não jamais migraria para a esquerda. Né? E com esse conturbado clima que existe de partidos, hoje nós notamos que quem é de direita vai para a esquerda, quem é de esquerda vem para a direita,
Isso deveria acabar. O que eu pergunto para o senhor é o seguinte: por que deixaram criar tantos partidos, que isso parte da Constituição também? A quantidade de partido não é o problema. O problema é que é o partido aquele que é língua de aluguel. Aquele partido que tem um espaço na televisão, ele vai vender o tempo de televisão para ele sobreviver. O problema do partido, ter tempo de televisão, ter funcionário, ter isso, aquilo, eles não fazem a missão deles, que é formar liderança, formar base, trazer novas esperanças para o povo brasileiro, oferecendo pessoas vocacionadas para a política. Não, eles querem o poder. Então, vamos pegar essa brincadeira aí de bancar os políticos com dinheiro público. Nossa, absurdo. Vamos pegar aí, pegamos hoje. Acabo de falar do governo Bolsonaro. Porque a briga dentro do governo Bolsonaro com a maior bancada que teve, por causa do dinheiro que o partido vai ter, que é um verdadeiro absurdo a quantidade de dinheiro. A briga não está pelo poder, a briga não está... Não, é por causa da verba que eles têm disponível. Fundo partidário. O fundo partidário. Isso é um serviço para quem quer fazer política. O senhor tem uma ideia? Tudo bem, hoje existe a rede social, que antigamente, na época dos senhores, não existia. Eu tive votação em 466 municípios, dos 646 municípios. Gastei R$ 9.700 conta prestada. Quer dizer, isso vai contra esse fundo partidário que eu acho um absurdo, deveria acabar. É dinheiro público que é colocado à disposição de políticos, e isso faz essas cisões que está havendo agora. Não sei se o senhor concorda comigo. Eu concordo plenamente. Essa reforma tributária que está para vir, nós tivemos a trabalhista com o presidente Michel Temer, que foi um grande avanço. Tivemos agora a previdenciária, que também é um grande avanço. Vamos ter a tributária. Mas nós temos que pensar na reforma política. Sim. Esta reforma política, quando você fala quantidade de partidos, veio uma lei que impedia que o partido que tinha menos de 5 deputados não tinha funcionário, não tinha... Cláusula de barreira. Cláusula de barreira, isso, aquilo, tal. Podemos ter 100, 200 partidos, desde que não dê espaço, não dê local não dê funcionário, não dê nada. E que eles se aglutinam e venham a conduzir o destino. Agora, os melhores permanecerão. Isso é certo. Eu discordo um pouco do Sr. Tonico quanto ao número de partidos, né? Nós estamos para ver quase aprovado o partido do corintianismo do Brasil. Com respeito aos corintianos, não é propriamente um partido que deva acontecer. Mas veja, Tonico, um pouco depois da ditadura, quando estava acabando a ditadura, se formaram 5 partidos. 5 partidos que, na verdade, eram um espectro suficiente para abranger todo mundo. O que aconteceu depois foi que esses partidos, em vez das pessoas continuarem nos mesmos partidos, elas foram se subdividindo. Então, começou até com o meu partido, o PDS, que formou o PFL, e daí por diante o PFL formou mais 2 ou 3, e agora nós estamos com 60 partidos. Que não tem como uma política séria ser feita com 60 partidos, com representação na Assembleia e na Câmara com até 30 partidos. Não tem como. Luiz, eu volto na minha tese. Se nós pegarmos um país desenvolvido como Estados Unidos, quando fala Estados Unidos, nós falamos em 2 partidos. Na verdade, lá deve ter uns 60 partidos. 90 partidos. 90 partidos. Se tem 90 partidos, nada impede que exista o partido desde que o governo não venha beneficiar essa língua de aluguel, boca de aluguel. Então, se tem 5 partidos, 6 partidos, que está representado nesse território continental que é o nosso, onde o
pessoal do Sul não conhece o pessoal do Norte. País como o nosso, que tem tecnologia de ponta quase em todo segmento, tem índio que não conhece o Brasil, não conhece o branco. Esse é o nosso Brasil. Então, Então, nesse sentido, viu, Tonico, eu acho que você tem razão, porque não é a quantidade de partidos. O problema é a cultura que nós temos aqui. É uma cultura velha, política antiga, velha, que ela constantemente se repetindo, com seus vícios. Você veja agora, então ele estabelece uma lei de segunda instância para ser julgado, criminoso, etc. Agora vem o Supremo, e o Supremo, em tese, que a gente escuta, quer revogar isso aí. Quer dizer, não quer deixar andar para frente a história do Brasil. Que então fica tudo amarrado nesse velho. Então o Brasil ainda ele tem um arcabouço de uma estrutura muito velha e não anda, não vai para frente. E o Milor Fernandes dizia um negócio interessante: o Brasil é um país que tem um imenso passado pela frente. Mas, ô, Tom, Fantástico vamos isso aí. aproveitar Vamos. esse tema. Você sabe que tudo isso é culpa do quê? Da Constituição de 88, que ela foi muito generosa. Ela quis preservar ao máximo as garantias individuais. Direitos. Então, o que ela fez? A história do trânsito em julgado. Ela colocou que o trânsito em julgado a culpabilidade depois do trânsito em julgado. Ela quis fazer isso, tá certo? É errado? Eu acho errado. Hoje não é moderno isso. E o Código de Processo Penal tentou dar uma ajeitadinha quando ele foi modificado. E isso dá uma interpretação de parte dos ministros do Supremo, os outros vão estritamente na Constituição para se apegar ao fato de que tem que esperar o trânsito em julgado porque existe a presunção de inocência. Constitucionalmente, esse grupo está mais certo do que o outro. Mas, na verdade, o melhor seria que o Brasil tivesse a prisão a partir da segunda instância. Era mais lógico, é mais jurídico, é mais razoável. Porque Econômico também. também é tudo isso. olha, Luiz, você tem toda a razão, mas eu vou buscar um pouquinho atrás. Em 88 a 2009, acolhia a prisão em segunda instância. E o STF nenhum falou a respeito do transitado em julgado. Aí, em 2009, o ministro Eros Graus levanta a tese de que o transitado em julgado é somente depois de passar no STF. Esse é o único país que tem 4 instâncias. É verdade, Chico. Mas Agora, historicamente não é isso, Tonico. Você vê o seguinte, mais antigamente, depois da condenação em primeiro grau, já se prendia. Depois veio a Lei Fleury, que relativizou tudo, e depois da Constituição de 88, o entendimento era depois do trânsito em julgado. Não, mas o 88 até 2009 já era o transitado em julgado, a presunção de inocência, tudo isso. Mas até 2009 prendia na segunda instância. Pior ainda, tiveram 2 ou 3 votações no STF. As votações a última deu 6-5. No dar 6-5, veio acompanhando. É que nesse momento nós estamos tão fragilizados, porque qual é a função nossa da Constituição? O Legislativo, que é o primeiro, faz a lei. O segundo é o Executivo, que vai cumprir. E o terceiro é o Judiciário, que vai julgar o que está certo e o que não está, o que a Constituição contempla ou não contempla. Então você pega República Federativa do Brasil. Então nós somos uma república e uma federação. Se nós não pensarmos nisso, nós vamos encontrar sérias dificuldades. Agora, o Legislativo não faz o papel dele. O Executivo também não faz. Esse vazio, o Judiciário assume. O que aconteceu, o STF está assumindo, com muita decepção para mim. Gente, a gente está com um vídeo aqui, curtinho, de 1 minuto. Né? A gente trouxe aí um outro deputado constituinte para falar sobre a Constituição a Constituição Estadual de 1989. Vamos dar uma olhada aqui.
São passados 30 anos, mas todo esse tempo não foi suficiente para apagar da nossa memória o momento feliz da promulgação da Carta de São Paulo, isto é, da nossa Constituição, a Constituição Paulista. Nessa oportunidade, nós que tivemos o privilégio e a honra de sermos o relator da Constituinte Paulista, queremos saudar na pessoa do nosso companheiro Tonico Ramos, então presidente da Assembleia Legislativa e presidente também da Assembleia Constituinte, em nome do companheiro Tonico Ramos, saudar a todos os deputados constituintes de 1989. Com a promulgação da Carta no dia 5 de outubro de 1989, demos por encerrados os trabalhos que se prolongaram por muitos dias, por muitas noites e por muitas madrugadas. Parabéns a todos. Aí o depoimento do Roberto Purini, que foi o relator, né, da Constituição de 1989, né, dando um pouco a visão dele aí desses trabalhos, né, e conversando com vocês. A importância da Assembleia Constituinte, ela foi montada da seguinte forma. Existia o relator, que era um cargo de mais importante, porque ele recebia todas as emendas, ele que dava o parecer favorável ou o parecer não favorável. Aí existia a Comissão de Sistematização, presidida pelo deputado Barros Munhoz, que fez um trabalho muito bom. E abaixo da sistematização vieram várias comissões. E aqui mesmo você vê 2 membros das comissões. Isso tudo foi possível administrar esse mundo de emenda que nós tínhamos um prazo muito curto para tornar viável. Quanto tempo que era que vocês tinham? Se eu não me engano, foi 6 meses. Né? Nós tivemos um ano. A partir da Constituição de 88, sim, mas começou o prazo para todos os estados elaborarem a Constituição, que tinha o prazo de 5 de outubro de 89. Então, nós tivemos, em tese, um ano para os constituintes estaduais tiveram um ano para elaborar a Constituição do Estado. É muito importante eu deixar aqui um histórico também de agradecimento. Agradecimento aos donos de comunicação desse país. Eu diria que Bandeirantes, o Sr. João Saad, que naquele momento era representado pelo Maluf, que hoje é o superintendente da TV Cultura, ao Estoliar, da TVS, ao Schwartz, o Salomão Schwartzman, da TV Manchete, da TV Cultura, Mulaert, que foi de um companheirismo mas muito grande. E eles nos deram 3 minutos de tempo, graciosamente por 60 dias. 1 minuto no horário nobre e 2 minutos no horário não nobre. Para falar dos trabalhos Só da Constituinte. Então, cada Constituinte falou no mínimo 2 vezes. Teve a mensagem dele, no mínimo 2 vezes durante o período. Uma vez no horário nobre e outra vez no horário não nobre. Imagino que isso deva ter chamado a participação popular bastante, deve ter motivado as pessoas a virem para cá, para participarem, para propor ideias aqui para vocês, né? Quando eu disse que pouca gente sabe o que é Constituição, Constituinte menos ainda, mas é importante dizer a importância da Constituição de São Paulo. Imagina Brasília, se você pegar 100 quilômetros em volta de Brasília, você tem aí 3 milhões de pessoas. Se você pegasse aqui São Paulo, a 100 quilômetros, você tinha em torno de 14 milhões de pessoas. São Paulo é o estado que é a locomotiva do Brasil. Então, o lobby em Brasília era muito difícil fazer. Aqui em São Paulo era fácil, porque era muito próximo e muita gente. Então, nós tínhamos essa casa todo dia tomado por pessoas legitimamente defendendo seus interesses. Foi muito, muito nobre, muito bonito, e os 84 deputados merecem os melhores elogios. O que vocês trouxeram para a vida, vocês que também foram constituintes, o que vocês trouxeram para a vida desse espírito da Constituinte de 1989? O
que vocês... Eu acho que foi um privilégio participar, foi um trabalho. Eu fiquei durante 8 anos aqui na Assembleia, mas o trabalho bonito que eu fiz, mais bonito, foi realmente participar da Constituinte. A gente trouxe sonhos de uma sociedade melhor, de tentar fazer uma sociedade melhor. E a Constituição é um elemento importante para isso. Eu acho que nós escrevemos uma história bonita, uma história que alguns vão julgar que hoje está um pouco defasada, um pouco antiga, mas os princípios eram muito bonitos, o tempo era muito bonito da gente querer criar um Brasil melhor. Eu tenho certeza que os deputados de agora querem também a mesma coisa, né, Coronel? E cada um do seu tempo. Foi o trabalho mais bonito que eu fiz. É um trabalho que marcou época, naturalmente, porque a gente saía do período da ditadura e tinha aquela ansiedade em mudar o Brasil e trazer as coisas que fossem possíveis, porque aqui nós estávamos muito limitados à Constituição Federal. Então, abriram brechas que nós soubemos ocupar de preservação do meio ambiente. Então, é um negócio extraordinário. Então, os estados todos copiaram essa Constituinte nossa. Eles vinham pedir beber dessa água aqui. E aí, então, nós temos satisfação de participar desse momento de mudança, né? E depois disso, então, é a realização desses trabalhos que foram feitos. A consubstanciação da letra que estava na Constituinte. Coronel de Chicago, como é que o senhor vê esses 30 anos? Como é que o senhor vê o trabalho hoje e Eu, 30 anos? nessa época da Constituinte, eu era estudante de Direito. Eu me formei em 87. Então, nós seguimos obrigatoriamente os constituintes, né, o desfecho, e depois eu tive que fazer curso para me adequar novamente à nova Constituição. Mas é um ganho que nós tivemos, sim. Mas eu já falei para o deputado Tonico que abriu-se muitos direitos, né? E as pessoas não têm a reciprocidade, ou seja, muitos não têm o dever, ou seja, ele acha que só tem direito, dever nenhum. Nesse sentido, eu achei que ficou muito aberto a Constituição nesse sentido. Tudo bem, socialmente avançamos, entretanto, existe esse lado que eu acho que foi um malefício. A não ser que haja hoje uma forma de você agregar tudo isso e fazer com que esses direitos sejam efetivamente correspondidos com deveres. Tá certo, gente. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês. O programa... O senhor quer falar mais alguma coisa? Eu não vou encerrar. Falei com todo mundo e não falei com o senhor. Não, é importante eu dizer uma coisa com... Olha, até com um pouco ressabiado, porque o que eu falei lá atrás, que não se forma liderança, que as dificuldades que nós encontramos, que estamos vivendo um momento de formação de liderança, eu seria injusto se eu não dissesse do deputado constituinte o Vanderlei Macris, ex-presidente desta casa. Que é pai. Ele, ex-presidente desta casa, ele fez o filho sucessor. E fazendo o filho sucessor é o atual presidente. Então, essa continuidade política ela é muito importante, desde que forma políticos para o bem. Então, o político para o bem é o que nós buscamos, que todo segmento da sociedade, todo pai que tem um filho que gostaria de seguir essa vocação política, que consiga mostrar para eles a importância de ser útil, a importância de fazer bem a quem precisa, representar a pátria com muita dignidade. E a importância de fazer política nos pequenos e nos grandes atos, entender que política é o conjunto das nossas ações em sociedade, né? Não, política é administrar conflito. Se administrar conflito e ele não é vocacionado, ele não vai ser político. Ele vai ser um político passageiro. Tá certo. Então, o programa
Em Discussão Arena Livre de hoje termina aqui, lembrando que você pode rever todo o conteúdo no canal da Rede Alesp no YouTube. Nós esperamos vocês no próximo programa, discutindo um outro assunto de relevância para a sociedade. Até lá. Vale a pena. Né?